pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Uliana, eu sou engenheira civil e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre viabilidade de empreendimentos imobiliários. Como saber se o empreendimento é viável ou não? Para alguns esse tema pode parecer um pouco complexo. Por quê? Porque envolve alguns conceitos sobre engenharia econômica que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, para a gente iniciar aqui o assunto, eu vou trazer alguns conceitinhos básicos para a gente começar, ok? Então vamos lá. Então, o que seriam gastos e como eles se dividem? Então, os gastos, eles se dividem em custos, despesas e investimentos. Então, os custos são gastos diretamente ligados à produção. Exemplo, quando você elabora lá a planilha orçamentária, onde estão descritos lá todos os custos, sejam eles diretos ou indiretos, aqueles custos ali, eles estão ligados diretamente à produção, certo? As despesas também são gastos, porém, são gastos que não estão ligados à produção. Ok? Exemplo. São aqueles gastos que são voltados, por exemplo, no caso do lançamento de empreendimento, na parte do marketing, ou até mesmo na parte do processo de vendas, no pagamento da comissão para os corretores, certo? E nós temos os investimentos, que também são gastos. Porém, aqui, esses gastos vão trazer benefícios futuros. Tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre investimentos. Quando se pensa em investimento, ou seja, eu quero lançar um novo produto no mercado, seja ele um empreendimento, seja outro tipo de produto, o que é que vem na mente da gente? O que é que a gente pensa? Então a gente pensa no quê? No quanto esse produto vai trazer de retorno positivo para a empresa. Então a gente pensa em retorno. Tá? E aqui vai surgir um termo que é a taxa de retorno. Isso aqui já é um termo da engenharia econômica, tá? Então, essa taxa de retorno nada mais é do que quanto esse investimento, esse empreendimento vai fazer com que se mantenha o capital da empresa, ou até mesmo aumente o capital da empresa. Então isso é chamado de taxa de retorno, tá bom? Então eu vou ter que apagar aqui para dar continuidade. E aí agora a gente vai falar sobre viabilidade. A viabilidade em termos de investimento, seja ele na forma de empreendimento, que é o caso que a gente está colocando aqui, e eu vou trazer aqui a viabilidade de empreendimentos imobiliários na modalidade de incorporação. Por quê? Porque eu trabalhei numa incorporadora e eu posso contribuir aqui com vocês com a minha experiência, tá? E aí, quando a gente fala em viabilidade, a gente tem que pensar em dois fatores, por enquanto, tá? Dois fatores. Que fatores seriam esses? Fatores financeiros e fatores econômicos. Juliana, são a mesma coisa? Não, não são. Eu sei que a gente faz um pouco de confusão aqui com fatores financeiros, fatores econômicos, achando que é a mesma coisa. Não são, tá? Quando a gente falar de fatores financeiros, a gente está se referindo às receitas, que são as entradas. Então, para facilitar o entendimento, sempre que a gente falar fatores financeiros, lembra do fluxo de caixa. Lembra do fluxo de caixa. De uma forma bem simplória, fluxo de caixa é o registro das entradas e das saídas na empresa, tá? E aí, fatores econômicos. Bom, fatores econômicos eu posso citar aqui inúmeros, existem vários. Para o caso que a gente vai especificar aqui, que é o lançamento de empreendimentos imobiliários
na modalidade de incorporação, existe já uma técnica consagrada, que é o quê? Você desenhar, você moldar um fluxo de caixa, levando em consideração apenas dois fatores econômicos que eu vou citar aqui para vocês, que seriam o VPL e a TIR. Esse aqui já são mais dois conceitos da engenharia econômica, tá? VPL é valor presente líquido, tá? E a TIR é a taxa interna de retorno. Então, esse VPL, o que é que ele vai representar, né? O que é que ele representa pra gente? Qual a análise que a gente faz quando a gente encontra esse valor de VPL? Esse aqui nada mais é do que o retorno econômico do investimento, tá? A TIR nada mais é do que o custo-benefício. Falou na TIR, você lembra? Custo-benefício, tá? Então, fatores econômicos aqui que a gente vai levar em consideração para esta modalidade seria o custo-benefício, o retorno econômico, VPL e a TIR, tá bom? Então, além desses dois fatores financeiros e econômicos, para o caso da incorporação, existem mais dois fatores que a gente tem que levar em consideração, que são fatores de risco para o incorporador, se ele não se atentar, se ele não fizer uma análise mais apurada. E aí eu posso citar aqui para vocês que para o caso da incorporação, acho que eu vou apagar aqui, fica melhor. E aí eu vou só falar um pouco sobre a incorporação, só mesmo para solidificar aqui o entendimento. Se vocês quiserem, eu trago aqui em outro vídeo, claro, falando apenas sobre a modalidade de incorporação. O passo a passo, como é que faz, o que é que precisa, e eu vou falar de uma forma mais detalhada. Aqui eu só vou falar um pouco só para solidificar aqui o entendimento. Incorporação de uma forma bem simples, tá? Bem simplória mesmo. Nada mais é do que você pegar um terreno, você construir, você vai capitalizar, não é? Você vai colocar capital com o objetivo de obter lucro, ok? Só que aqui no Brasil a atividade de incorporação ela é disciplinada. Ela é disciplinada através da Lei 4.591 de 1964, ok? E o que é que essa lei diz? Bem rapidamente. Ela diz assim, incorporador, você tem que registrar sua construção num cartório de registro de imóveis. E você tem que fazer isso antes mesmo de você iniciar a pré-venda e a venda das suas unidades, tá? Bom, então, além daqueles fatores, quais os outros fatores para o caso da incorporação? Seria o quê? Bem nítido, bem claro aqui. Terreno, ou seja, espaço físico. Também é um fator de risco para quem quer incorporar, tá? E existe também outro fator, que esse é um fator também que é pesado, é crucial para quem quer incorporar, tá? Que é o longo período de produção. A incorporação demora, é um processo bem longo. Então é um processo bem arriscado, porque muita coisa pode acontecer durante esse percurso, né? E aí, na incorporadora que eu trabalhei, a gente levava em média de 36 meses. Isso aqui é só um exemplo, tá? 36 meses. Desde a localização do terreno até a entrega das unidades. E pode se estender aqui para uns 38 meses, contando os 2 meses para frente aí do pós-ocupação, né? O pós-ocupação e também a transferência de propriedade. Então vamos lá, eu vou apagar isso aqui, só essa parte de cima, que fiz só a introdução sobre o que era incorporação, né? Porque a gente estava falando justamente do lançamento de imobiliário nessa modalidade.
Então, fazendo um resumo aqui, quais seriam os principais fatores que o incorporador ele tem que levar em consideração? Seria o terreno, o longo período de produção, a questão dos recursos, né? Sejam eles próprios ou de terceiros. Ok? E a taxa de retorno do empreendimento, tá? Taxa de retorno do empreendimento, recursos próprios ou de terceiros, terrenos, que é o espaço físico, e o longo período de produção, que aqui eu estou dando um exemplo de 36 meses. Aqui é só um resumo. Então, assim, gente, o incorporador, mesmo sabendo de todos esses riscos aqui, existem ainda incorporadores que lançam no mercado o seu produto baseados apenas no entusiasmo, de dizer assim, o meu produto é o melhor que existe no mercado. Ele vai atender todas as expectativas dos meus clientes. Mas não é bem assim. O incorporador ele tem que levar em consideração, ele tem que fazer um estudo mais aprofundado, ele tem que fazer pelo menos um orçamento preliminar da produção, ele tem que ter algumas informações iniciais. Se ele não tem em mãos, ele procura com os parceiros de corretagem, os corretores, para pegar informações sobre velocidade de vendas, até mesmo os Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil, eles divulgam essa taxa de velocidade de vendas, que é bom, né, você ter essa informação para você fazer uma análise mais acurada. Além disso, você não tem informações sobre a questão dos projetos? Entre em contato com os projetistas, ou seja, não lancem um produto no mercado sem fazer um estudo mais aprofundado, um estudo mais acurado, mais específico, procurando informações mais reais, ok? Eu sei que é um estudo preliminar, é um estudo inicial, é uma estimativa, mas vale a pena vocês se aprofundarem, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso trazer em outro vídeo. Eu falei aqui anteriormente que existe já uma técnica consagrada no mercado para a análise de viabilidade de empreendimentos imobiliários pela modalidade de incorporação. Que eles utilizam o quê? Eles fazem um estudo de um fluxo de caixa, levando em consideração o VPL e a TIR. E aí eu posso trazer essa técnica aqui para vocês, explicando o passo a passo delas, como fazer, como tratar a inflação, como você calcular a taxa de atratividade. Ele chega numa forma linear da taxa de juros. Sim, porque a questão da taxa de juros é o seguinte, se porventura você for utilizar recursos próprios, você não vai incluir a taxa de juros. Mas se você utilizar recursos de terceiros, você vai ter que calcular uma taxa de juros, sim. Certo? E aí você também tem que tratar a inflação, ou seja, são questões bem específicas que eu posso trazer aqui para vocês. Mas se vocês quiserem, deixa aí no comentário aí do vídeo que eu trago para vocês no próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês cliquem em gostei aí para mim, que vocês compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a essa informação e até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção.